É isso aí, meus amigos. A Érica apareceu. A Érica tá de volta. Passei aí um longo tempo sem gravar, é verdade. Tava me dedicando mais ao meu Instagram, mas assim, tô de volta e eu sei que eu deixei vocês no meio de uma saga, que foi a saga de Atos, né? A gente tava fazendo uma série sobre Atos desde a descida do Espírito Santo. Eu sei que a gente parou na primeira viagem missionária. E aí, o que aconteceu logo depois da primeira viagem missionária? O tal do Concílio de Jerusalém. E sobre esse concílio que a gente vai conversar hoje. Os cristãos judaizantes diziam que as pessoas que estavam lá recebendo a Cristo precisavam, pelo menos, no mínimo, da circuncisão, que a circuncisão era o sinal da aliança com Deus. E Deus levava muito a sério esse sinal, essa circuncisão. Os judeus, consequentemente, levavam também muito a sério. E aí eles diziam que os cristãos, por estarem aceitando o Messias enviado pelo Deus dos judeus, preste atenção nisso, o Messias foi enviado pelo Deus dos judeus, então quem fosse salvo por esse Messias precisava cumprir as tradições do Deus dos judeus. A circuncisão era o principal ponto, né? Mas além da circuncisão tinha outros pontos. Lá em Atos 15 fala da circuncisão e das leis de Moisés. Então, você hoje é um gentio, né? Você é um não judeu. Todos aqueles que não são judeus são gentios. Você, brasileiro, cristão, não judeu, é gentio. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você tem a obrigação de cumprir as leis mosaicas? Você tem a obrigação de cumprir as leis do Antigo Testamento? Se você ainda tem alguma dúvida em relação a isso, eu quero te convidar para a gente fazer essa reflexão junto do capítulo 15 de Atos. Vocês devem saber que no início, né, da carreira apostólica de Paulo, ele não tinha muita moral, não. Quem tinha muita moral ali no meio dos apóstolos era Pedro e Tiago, né? Pedro e Tiago eram os colunas da igreja, então eles eram os caras lá naquela época. Aí quando Paulo foi questionado sobre os gentios terem que cumprir os costumes judaicos, o que Paulo fez? Vamos levar esse assunto para Jerusalém, vamos levar esse assunto para os apóstolos. Por quê? Primeiro porque aqueles apóstolos conviveram muito tempo com Jesus, então eles mais do que ninguém sabiam sobre doutrina, o que é que deveria fazer, o que é que não deveria fazer na dispensação da graça. E segundo lugar, por causa da autoridade que eles tinham, né? Uma coisa era Paulo falar que você não precisava seguir tradições judaicas. Outra coisa era Pedro falar. Então, Paulo levou todo esse problema para Jerusalém. E junto com Paulo foram os cristãos judaizantes e também foi toda a igreja. Foi todo mundo para lá resolver esse negócio. Chegando lá, eles foram fazer a grande reunião. No início dessa grande reunião, Pedro já começou falando o seguinte: olha, eu, Pedro, entendo que os gentios têm recebido sim o Espírito Santo. E isso não somos eu nem você que mandamos. Isso é a vontade dele. Deus escolhe para quem ele quer dar ou não o Espírito Santo. E ele fala disso com muita propriedade porque Deus fala com Pedro em relação a Cornélio. Não sei se vocês lembram daquela visão dos animais impuros. Tudo isso está relacionado à aceitação dos gentios pelos judeus. Os judeus olhavam para os gentios como um povo imundo, um povo impuro. Pedro entende, se Deus quer salvar os gentios, quem somos nós para colocarmos dificuldade nisso? Até porque nem os nossos pais conseguiram suportar o peso da lei. Ele já dá essa introdução, logo em seguida Paulo entra, fala tudo o que aconteceu. Paulo e Barnabé falam de todos os acontecimentos dos gentios recebendo a Cristo, recebendo o Espírito Santo, sendo batizados pelo Espírito Santo, a salvação e tal. E aí fica a questão: esses gentios que estão recebendo o Espírito Santo precisam ou não seguir leis do Antigo Testamento? Precisam ou não seguir leis judaicas, leis mosaicas, inclusive a circuncisão? Alguém precisava resolver essa discussão. Foi então que Tiago se levantou, resolveu acalmar ali a situação, pediram a orientação do Espírito Santo e depois de um tempo eles chegaram à conclusão. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eles entenderam que, naquele momento, para apaziguar ali aquele negócio, eles exigiram 4 coisas, que veio da tradição dos judeus, que veio da lei. Então, de toda a lei, de toda a tradição judaica, de todo o Antigo Testamento, eles escolheram 4 coisinhas ali naquele momento para apaziguar. Então, eles pediram
fuja da idolatria, não façam cultos idólatras. A segunda coisa é a prostituição, a fornicação e qualquer tipo de imoralidade sexual, incluindo, por exemplo, casamentos consanguíneos. Também foi pedido que eles evitassem comer a carne de animal sufocada e o sangue, que são aqueles animais que são mortos sem a sangria. E aí, para resumir, Tiago diz assim, ó: é melhor para vocês que vocês evitem essas 4 coisas. E aí ele pega, escreve tudo isso e eles mandam essa carta juntamente com 2 homens que faziam parte, lá 2 diáconos que faziam parte da equipe deles, eram pessoas de renome, pessoas respeitadas, e juntamente com Paulo eles foram até as cidades onde pessoas aceitaram a Jesus e lá eles liam essa carta e falavam para as pessoas que elas estavam desobrigadas de cumprir leis, ritos e tradições judaicas. Ao ouvir essa informação, essas pessoas sentiram um alívio e se alegraram muito, porque foi tirado um peso delas, que é o peso da exigência de se cumprir as leis do Antigo Testamento. Claro, nossas obrigações, nossa doutrina cristã não se resume nessas 4 coisas. Nós sabemos que essas 4 coisas foi algo que teve que ser decidido ali naquele momento para apaziguar. Mas isso foi necessário para que os apóstolos percebessem que se faltava uma doutrina específica para quem não era judeu. E aí Deus levantou uma pessoa para isso. Paulo recebeu revelações diretamente de Cristo sobre o que era a igreja, qual era nosso papel, nossa função, nossa responsabilidade, nossa herança. E tudo isso que Paulo recebeu, ele passou para nós através das suas cartas. Então, se você tem alguma dúvida em relação à doutrina, sua obrigação, os ensinos, o que nós precisamos fazer, quem que nós precisamos ser, você vai até as cartas de Paulo, principalmente as cartas que são chamadas de cartas pastorais, Timóteo e Tito. Você vai até essas cartas que são doutrinárias e você lê. E se você tem alguma dúvida em relação a qualquer assunto, você vai lá nas cartas do Novo Testamento e aí você confere se isso é falado lá ou não. Se não for confirmado, então você está desobrigado. Se tem nas cartas doutrinárias do Novo Testamento, aí sim, você tem a obrigação. Então eu espero que, assim como aquelas pessoas sentiram esse alívio de terem recebido essa notícia, que você sinta esse alívio agora também. Você está desobrigado de cumprir leis que foram feitas para o povo judeu. Você não é judeu, você é gentil. Mergulhe na graça de Cristo. Entenda que você não precisa fazer por merecer sua salvação, é simplesmente por graça. E se você tem alguma dúvida em relação a como você deve viver e se comportar, vai até as cartas. Lá você vai encontrar tudo que você precisa fazer ou ser. Não precisa ter mais dúvida em relação a isso. Até o próximo vídeo, tá bom? Se você tem alguma dica de assunto, também deixa aqui pra mim. Beijo, paz de Cristo. Tchau.